Opa, tudo bem? Algumas semanas atrás eu postei um vídeo explicando o que é ser conservador. E depois disso, algumas pessoas me pediram para fazer um outro vídeo explicando o que é ser fascista. Já que os esquerdalhas, né, eles adoram chamar quem tem tendências mais conservadoras de fascista. Na verdade, eles rotulam de fascista todo mundo que vai contra o que eles pregam, né? Fascista é a palavra que os petistas, a galera do PSOL, se apropriaram para insultar todos os seus oponentes políticos. Talvez na cabeça burra da militância esquerdista, que não passa de massa de manobra, fascismo não é um conceito descritivo, é um insulto. E se quem recebe esse insulto não consegue se impor para negá-lo, é porque validou o rótulo. O intuito desse vídeo de hoje é justamente trazer ao entendimento o que é o fascismo e os pontos principais que caracterizam esse regime abominável. Fascismo é um regime político que nasceu na Europa entre 1919 e 1945. O período das duas grandes guerras mundiais. O seu expoente foi Benito Mussolini, que implantou o regime na Itália, no pós a Primeira Guerra. Alguns países na Europa também aderiram, como o Salazar em Portugal e o Francisco Franco na Espanha. E fica claro que na Alemanha de Hitler, todas as características do fascismo estavam fortemente presentes. Fascismo não vem de face ou de rosto, vem de fasci, que pode ser traduzido por fascia, que é uma espécie de gravetinho de madeira. Imagina um graveto de madeira, né? Ele é frágil e pode ser facilmente quebrado. Mas se juntarmos vários gravetos e formar uma peça só, isso se tornará uma peça nova, forte e inquebrável. Esse símbolo ele era usado no Império Romano pelo exército para representar sua força, união e supremacia. Bom, primeiro eu vou discorrer as principais características políticas do fascismo e depois falarei das características econômicas. Então, a característica política número 1, né, o fascismo é extremista. Extremismo é o sistema que usa de violência para impor o seu ideal. Ou você pensa como eu penso, ou você sofrerá consequências. Ou seja, sua liberdade individual é solapada pelo governo. Como na Itália do Mussolini e na Alemanha do Hitler. Número 2. O fascismo faz um apelo ao coletivo. O coletivismo passa a ser mais importante que o indivíduo. Ou seja, a sua vida individual só tem valor se ela estiver junto com as demais pessoas, contribuindo para o ideal instituído pelo Estado. Do contrário, você pode ser completamente descartado. Mussolini, ele usava na Itália o discurso da força do coletivismo, pregando que a Itália voltaria a ter novamente a força do Império Romano. Assim como o Hitler na Alemanha, né, com seus discursos hipnotizantes de apelo coletivo ao orgulho nacional e ao orgulho étnico. Número 3. O fascismo promove a hierarquização da sociedade através do hipernacionalismo ou da supremacia de determinada raça, como a obsessão nazista pela raça ariana. Número 4. O fascismo é um governo totalitário, baseado no culto à glória nacional e usa o expansionismo imperialista para provar a soberania do seu governo. Tanto que o Mussolini e o Hitler aspiravam conquistar a Europa inteira. Número 5. O fascismo precisa de uma militância popular, pois ele se sustenta através de uma sociedade que é adestrada através do fanatismo pelos símbolos, slogans e pela figura do seu líder. Número 6. O fascismo é um regime centralizador
que procura não só manter a economia, mas todos os setores da vida social e das classes sociais sob o controle estrito do governo. Como na fala do próprio Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Analisando cada uma dessas características, percebemos que o comunismo é muito semelhante ao fascismo. Os dois regimes se beijam, né? Um está a meio passo do outro. O comunismo, ele é extremista, pois também vemos o uso da violência na imposição do ideal revolucionário. No comunismo, vemos o apelo ao coletivismo com o solapamento da liberdade individual. No comunismo, vemos a doutrinação do ideal revolucionário disseminado nas escolas e através da cultura. Vemos no comunismo uma militância histérica que cultua símbolos e slogans e que elevam seus líderes, né, à estatura de verdadeiros messias. E esses, por sua vez, também regem um governo totalitário e centralizador. Se olharmos para Cuba, Coreia do Norte, para a antiga União Soviética, percebemos um fascismo fantasiado de comunismo. E se olharmos para a Alemanha de Hitler ou para a Itália do Mussolini, vemos um comunismo fantasiado de fascismo. Na verdade, eu diria que a diferença está apenas no discurso de cada um dos dois regimes. Digamos que são usadas estratégias de marketing diferentes. O fascismo apela para o orgulho nacional extremo e pela hegemonia da raça. Já o comunismo apela para o orgulho proletário e pela hegemonia das classes sociais. Inclusive, você sabia que nazismo vem de nazi, que era a nomenclatura do partido do Hitler, e significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pegou? Socialista, trabalhadores. Bom, entendido até aqui? Agora vamos para as características do fascismo no plano econômico. E na economia encontramos uma minúscula disparidade com o comunismo. No comunismo, há uma absorção direta da economia pelo Estado, justamente para acabar com os desníveis sociais. Ou seja, deve acontecer uma desapropriação total do que é privado e tudo passa a ser do governo. Já o fascismo, ele percebeu que isso não agrada muito, né? A igualdade social é alcançada sim, mas as pessoas são niveladas por baixo, pela pobreza. E isso gera inevitavelmente uma revolta da classe burguesa. E isso não é bacana. Então o fascismo, ele usa uma estratégia mais inteligente, que no final acaba dando no mesmo. Com a diferença de que a população é enganada, né? A população não percebe. O regime fascista vem com a bonita proposta de que o governo vai apenas ajudar a economia. Então o Estado, ele elege algumas empresas para conceder uma espécie de suporte estatal. As empresas recebem apoio financeiro e facilidades burocráticas para alavancar seu crescimento econômico. Mas isso é concedido apenas para as empresas que fazem conluio com o regime, beneficiando de alguma forma o partido fascista. As empresas que querem operar de uma forma verdadeiramente privada, não se enquadrando com o governo, acabam sendo minadas. E a longo prazo, sobram apenas as empresas semi-estatizadas. Na Alemanha nazista, as empresas elas eram de pessoas privadas, mas o governo que decidia o que era produzido, decidia a logística de distribuição, que decidia o valor a ser pago nos produtos, tudo era o governo. E se o dono da empresa não gostasse, ele era simplesmente eliminado. Percebeu a estratégia para o Estado controlar a economia? Na verdade é a mesma bosta do comunismo.
Só que a absorção da economia pelo governo fascista acontece de forma indireta, meio mascarada. Quer ver um exemplo no Brasil? A Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas, que inclusive ele tinha algumas aspirações fascistas, né? Por pouco ele não se aliou ao Hitler e ao Mussolini na Segunda Guerra. Mas você percebe que quando se fala em privatizar a Petrobras, o PT vem com aquele discurso esquerdista anti-privatização, porque é um absurdo privatizar uma empresa que é o orgulho nacional, que só existe para alavancar a economia brasileira, né? Que não podemos vender nossa maior riqueza para os gringos. E por sua vez, a estatal gera um monopólio do petróleo, né, por parte do governo. Não existe concorrência. Então somos obrigados, sem liberdade de escolha, né, a consumir uma gasolina caríssima. A empresa, ela acaba servindo de fomento para a corrupção. E quem paga a conta toda em nome de um suposto bem coletivo somos nós. Viu só? Tá aí um grande exemplo de fascismo. Quando a Lei Rouanet é seletiva, né, em escolher e apoiar apenas os artistas e os projetos que sustentam a ideologia do governo, está usando de técnicas fascistas. Quer ver outro exemplo de fascismo na economia brasileira? Na Lava Jato veio à tona, né, as empreiteiras, as construtoras que prestavam serviço para o governo e assim também eram apoiadas por ele. E as outras empresas que não participavam da boquinha quebraram, porque não tinham como competir. Puro fascismo. Agora, indo contra tudo isso que eu acabei de explicar sobre o fascismo, o bom e verdadeiro conservador de direita promove a liberdade de mercado e o Estado mínimo, protege os direitos individuais das pessoas contra a intervenção estatal e desenha um plano de governo preservando os valores patrióticos e religiosos, sem fanatismo e sem usar de violência para isso. Só que quando surge um cidadão de bem vociferando todos esses posicionamentos direitistas, né? Aparece a esquerda histérica gritando: "Seu fascista!" Essa inversão do contexto interpretativo do termo fascista visa transferir o que na verdade eles são para o sujeito que luta pelo que é oposto. E o pior de tudo é quando a imprensa de massa, mancomunada com o governo, outorga essa inversão, convencendo uma sociedade inteira, deixando assim o sujeito completamente difamado e sem direito de defesa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no canal, dá uma olhada nos próximos vídeos, vê os vídeos anteriores, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Valeu, boa semana!